jornalista Diego Rossi informou nesta segunda-feira, dia 6, em seu canal do YouTube, que o São Paulo possui interesse em Bruno Rodrigues. Conforme ele, o jogador de 26 anos está emprestado ao Cruzeiro até o final de 2023 e possui contrato com a Tombense até o final de 2024. Ainda conforme ele, 33% de seus direitos são ligados ao Cruzeiro e 67% dos seus direitos ao Tombense. A Tombense deseja vender o jogador pelo valor de 4 milhões de euros, o equivalente a 21 milhões de reais, e não há passe fixado entre as equipes de Minas Gerais. Em relação ao São Paulo, ele disse que o clube já consultou o staff do jogador para saber as condições e o interesse do atleta. A passagem da delegação olímpica do Brasil no Chile se encerrou na noite do último domingo. Após fazer história ao atingir um novo recorde de medalhas, todos os atletas que participaram dos Jogos devem retornar para suas devidas atividades, o que significa o retorno do lateral esquerdo Patrick ao São Paulo. O lateral esteve fora do elenco tricolor desde sua convocação para a disputa dos Jogos Pan-Americanos 2023, que começou no dia 20 de outubro e contou com disputas de medalha desde o primeiro dia da competição. O nome de Patrick deve permanecer até os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, na lista prioritária da Comissão Técnica Brasileira Olímpica. O lateral esquerdo foi um dos principais nomes da equipe na competição e, além disso, foi capitão do time durante todo o torneio. Dos 5 jogos que a seleção brasileira realizou na competição, Patrick e seus companheiros desfrutaram de 4 vitórias e apenas um empate, justamente na grande final contra o Chile, onde o Brasil levou a melhor por 4-2 nas penalidades máximas. Com a conquista da medalha, o Brasil saiu de uma fila que perdurava por 36 anos, já que a última vez em que a seleção olímpica de futebol havia alcançado a posição mais alta no pódio foi nos Jogos de 1987, que aconteceram nos Estados Unidos. Após o bom desempenho na competição internacional, Dorival Júnior e sua comissão técnica devem olhar mais atentamente para o comportamento de Patrick durante o restante da temporada. O jogador já foi utilizado em algumas partidas pelo treinador do São Paulo, mas não teve oportunidades de emplacar uma sequência de jogos. Com a possível saída de Wellington já na próxima janela de transferências, o São Paulo deve procurar um substituto para a vaga de lateral esquerdo no elenco. O título do Pan-Americano e os diversos elogios recebidos durante a competição podem favorecer para o Patrick. Foi divulgada nesta segunda-feira, dia 6, a lista de convocados do técnico Fernando Batista para a disputa de mais 2 jogos da seleção venezuelana pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e conta com o representante do São Paulo, o zagueiro Nahuel Ferrarese. O Campeonato Brasileiro será paralisado durante a data FIFA, com isso o tricolor joga domingo, dia 12, contra o Santos e depois retorna a campo no dia 22 de novembro para a disputa da partida adiada contra o Fluminense pela 32ª rodada do Brasileirão. A Venezuela enfrenta o Equador no dia 16 de novembro, quinta-feira, às 19 horas, e depois o Peru no dia 21, numa terça-feira, às 23 horas. Nesta segunda, dia 6, o basquete tricolor fará sua estreia em casa pelo NBB. O confronto será às 20 horas no ginásio do Morumbi. Transmissão pelo UOL, YouTube NBB e YouTube Jumper Brasil. A entrada é gratuita pelo Portão 13 no estádio do Morumbi. O São Paulo vai para o seu 4º jogo no campeonato. Os 3 primeiros foram fora de casa e com resultados adversos. A próxima partida do tricolor será contra o Unifacisa, dia 8/11, quarta-feira, às 20 horas, no ginásio do Morumbi. Transmissão pelo YouTube NBB e YouTube Canal GOAT. O São Paulo está preparado para enfrentar o primeiro desafio diante do Santos por vaga na final do Paulista Feminino. Nesta segunda, dia 6, às 19 horas, o tricolor recebe o adversário na Arena Barueri. Para chegar à semifinal, o time são paulino conquistou a vaga ao vencer o São José na penúltima rodada da primeira fase e se classificou na 3ª colocação. O Sansão é o duelo que mais aconteceu na história do futebol feminino profissional do São Paulo. Ao todo, são 29 confrontos entre as equipes. O time são paulino conta com 12 vitórias sobre as Sereias da Vila, somadas a 7 empates e 10 derrotas.
Na temporada, esse será o terceiro confronto entre o tricolor e as Sereias da Vila. Em preparação para o confronto, a equipe comandada pelo treinador Thiago Viana realizou o último treino na tarde de domingo no CFA Laudo-Natel e se concentrou em Barueri, local da partida, que será transmitida pelo Sport TV, TNT, HBO Max e YouTube do Paulistão. Rodrigo Nestor sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante treino do São Paulo no domingo no CT da Barra Funda. O jogador ainda passa por exames mais detalhados para diagnosticar a gravidade, mas as primeiras análises indicam que o problema é no ligamento colateral. O autor do gol do título do clube na Copa do Brasil de 2023 corre o risco de não atuar mais na temporada. Neste caso, Nestor deve operar e ficar até 4 meses fora dos gramados. O tricolor foi procurado pela reportagem do GE, mas ainda não se manifestou sobre a lesão no joelho esquerdo de Rodrigo Nestor. Nestor vem sendo um dos principais jogadores da equipe na temporada, ainda mais depois da consagração na Copa do Brasil. O meia atuou em 54 partidas e é o quarto atleta de linha do elenco com mais minutos em campo. Apenas o volante Pablo Maia, o zagueiro Beraldo e o atacante Luciano tiveram maior participação, além do goleiro Rafael. Vitórias no Morumbi e sufoco fora. No Campeonato Brasileiro, está vencendo a história que vem se repetindo durante 2023. A vitória de 1-0 contra o Cruzeiro na última quarta-feira. A vitória de 1-0 contra o Cruzeiro na última quinta-feira, dia 2, fez com que o São Paulo se tornasse o segundo time com melhor pontuação quando atua em casa. Em 16 partidas, o tricolor teve 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, somando 35 pontos. O clube tem a mesma campanha que tem Botafogo e Grêmio em seus domínios, ficando atrás somente do Fluminense, que fez 37 pontos atuando no Maracanã. Desde o título da Copa do Brasil em setembro, o São Paulo está com 100% de aproveitamento quando joga diante de sua torcida. Além do triunfo contra o Cruzeiro, a equipe também venceu Coritiba 2-1, Corinthians 2-1 e Grêmio 3-0. Já o desempenho longe de casa fica a desejar. Quando atua em terras adversárias, o São Paulo tem 8 derrotas e 7 empates. Só o América Mineiro somou a mesma quantidade de pontos que o tricolor fora de seus domínios. A boa campanha também está ligada ao grande público que o Morumbi vem recebendo nesta temporada. Neste ano, uma média de 44.975 São Paulinos esteve presente nas partidas que o clube recebeu no estádio. O grande desafio do São Paulo para a próxima rodada será repetir o desempenho do Morumbi na Vila Belmiro. Os comandados de Dorival Júnior terão que mandar o duelo contra o Bragantino em Santos por causa de um show da banda Red Hot Chili Peppers em sua casa. A partida acontecerá na próxima quarta-feira, dia 8, às 20 horas de Brasília.